Bom, e aí a gente começa a terceira etapa, então, que é basicamente a gente calcular o NBR e depois determinar a área de cicatriz. Né, a gente utiliza o NBR, né, o índice espectral, em vez de usar o RGB ou o falsa cor, porque o falsa cor e o RGB é uma questão visual. Né, então quando a gente trabalha com índice, a gente está trazendo ali para questões de valores de pixels, valores numéricos, e o RGB, o falsa cor, é mais por uma representação visual. Então, por isso que os cálculos e a determinação da área é utilizando o índice espectral. Tá? O NBR ele é uma equação matemática que a gente vai utilizar para fazer o cálculo. Aqui não são duas equações, é a mesma, mas na verdade, quando a gente está trabalhando com bandas de satélite, né, de sensores acoplados aos satélites, cada satélite vai ter uma numeração diferente. Então, se vocês decorarem as equações para o índice apenas por número, né, quando vocês mudarem de satélite, pode vir a dar problema, porque as bandas do satélite Landsat, do Cibers, são diferentes da numeração do satélite Sentinel-2. Então é importante a gente ter em mente que a banda 8 é a banda NIR, a banda 12 é essa banda, e assim por diante, entendeu? A gente tem que saber a equação pelo número de banda, mas também saber que a equação, cada banda representa um nome diferente, tá? Esse nome aqui não vai variar dos satélites. Então lá no satélite Landsat vai ter a banda NIR também, mas vai ser número diferente do número 8, tá? E o porquê que a gente faz o índice espectral em cima da banda 8 e da banda 12? É que eu não vou entrar muito fundo nisso, mas só para vocês terem uma visualização, a banda 8 e a banda 12 trabalham ali nos picos de reflectância da área queimada e da vegetação. Então, quando eu estou usando a banda 8, né, a minha reflectância da vegetação saudável é maior e da minha área queimada é menor. Quando eu vou lá para a banda 12, aí eu tenho uma inversão. A banda 12 e a banda 8, a banda 12, né, ela tem um destaque maior para a área queimada e um destaque menor para a vegetação saudável. Então, é só por isso, né, para vocês terem uma noção, que é o comprimento de onda ali das bandas que vai influenciar ali na nossa cálculo do NBR. E aí, para fazer esse cálculo, a gente vai lá no QGIS. Antes de fazer, tem uma variação do NBR que a gente chama de NBR2, que ele também é para determinar áreas de cicatriz de queimada. Só que ele tem uma inversão aqui, a gente tira a banda 8 e usa a banda 11. Em que situações que eu vou utilizar essa variação? Em áreas que tem muito solo exposto. Então, às vezes eu tenho muitos fragmentos de solo exposto e quando eu calcular o NBR, o primeiro, ele não vai ter uma resposta muito boa, tá? E aí, se for em situações desse jeito, faz o NBR2 para visualizar. O porquê não fazer direto o NBR2? Porque em situações de vegetação mesmo, por exemplo, se o incêndio fosse só nessa região aqui, o NBR1 vai ter uma resposta melhor. Tá, agora como nessa região total tem vários fragmentos de solo exposto, o índice pode vir a confundir e o NBR1 não vai ter uma resposta legal. E aí o NBR2 entra tendo uma resposta melhor, tá? E aí para fazer isso a gente vai para o QGIS, né? Antes de começar, agora a gente vai começar a trabalhar com processamento no QGIS, né? Então a gente vai utilizar a calculadora raster, vai fazer várias operações dentro do QGIS. Eu aconselho a gravar o projeto porque se vier dar algum erro e o QGIS travar ou fechar, a gente consegue voltar onde a gente parou. Porque se o projeto não tiver salvo, aí a gente tem que começar a jogar os arquivos aqui tudo de novo, organizar direito de novo. Então vem aqui em projeto, salvar, aí salvo o projeto aqui do jeito que achar melhor, né? Eu já tinha salvo o projeto, coloquei projeto fogo. E aí, se caso o QGIS travar e fechar, eu consigo abrir o projeto e voltar na onde que eu estava. Tá? Então, a gente vai trabalhando e vai salvando, trabalhando e salvando, para não ter esse problema. Então, para calcular o NBR, vamos voltar aqui. A gente vai utilizar, então, a banda 8 e a banda 12. A gente vem aqui em raster, calculadora raster. Vou aumentar aqui a visualização, para ficar mais fácil de achar as bandas. Aqui tem um porém. Eu não coloquei já os parênteses aqui para vocês, porque se for olhar na literatura, na internet, às vezes não vem representando. E aí depois acaba confundindo. Mas quando a gente vai transformar essa equação aqui em uma equação de uma forma que o computador entenda, a gente tem que tomar cuidado com as ordens de operação, porque
Na matemática, né, a multiplicação e a divisão vem primeiro, depois a soma e a subtração. Então, se eu colocar do jeito que está aqui, né, B8 menos B12 dividido por B8 mais 12, ele vai executar primeiro a divisão para depois fazer a soma e subtração. E eu não quero isso, né? Eu quero que faça a subtração primeiro, a soma e depois divide. Então, a gente trabalha com parênteses. Então, eu vou abrir um parêntese, vou colocar a banda 8 menos a banda 12. Então, eu vou fazer aqui para o pré-fogo, né? O dia antes do fogo. Banda 8 menos a banda 12, fecha parêntese, dividido, abre parêntese. Banda 8 mais a banda 12. Fecha parêntese. Só por curiosidade, né? Eu não fechei o parêntese aqui. Como eu não fechei o parêntese, minha expressão matemática não está válida. Né? Eu tenho um parêntese aberto e não tenho um parêntese fechando. Ele já vai dar aqui expressão inválida. Então, se está dando expressão inválida, você errou em algum passo aqui, eu aconselho excluir tudo e fazer de novo. Então, expressão inválida. Eu vou fechar meu parêntese aqui, ó. Tá a expressão válida agora. Apertar nos 3 pontinhos aqui. Eu criei uma pasta chamada cicatriz para eu colocar. Então, esse é o NBR do dia 6/9, né? NBR. Salvar, ok. Tenho meu NBR aqui do pré-fogo. Vou deixar selecionado o pós-fogo aqui, ó, e vou calcular de novo. Raster, calculadora raster. Agora eu vou vir para o dia 1/10. Abre parêntese. 8 menos 12 dividido... fecha parênteses, né? Dividido por 8 mais 12. Opa, coloquei errado. Apertei errado aqui. É a banda 12. Fecha parênteses. Lá no NBR2, em vez de eu usar a banda 8 aqui, eu ia usar a banda 11, tá? Mesma coisa. O mesmo procedimento. Aqui no caso, então, é o NBR do dia 1/10, né? Salvar, ok. Então, agora eu tenho aqui o meu NBR. A próxima etapa é eu calcular o DNBR. O que seria esse DNBR? É eu pegar o meu NBR ali antes do incêndio e depois do incêndio e subtrair. Porque aí agora, quando eu fazer essa subtração, os meus valores de pixels vão estar dentro desse intervalo aqui. E aí na literatura a gente já tem essa escala que valores ali abaixo de 0,1, né, negativo, vão ser regiões não queimadas e regiões acima de 0,1 vão ser regiões queimadas, né? Então, vamos lá, porque isso vai ficar mais fácil de entender. Raster, calculadora raster. Então, agora eu vou fazer a subtração do NBR antes do fogo menos o NBR depois do fogo. Então, eu vou ter agora o meu DNBR. Aqui eu não coloco uma data porque não faz muito sentido, porque eu estou pegando uma data menos a outra, né? Não faz sentido subtrair essa data. Então, eu vou ter o meu DNBR da minha cicatriz de incêndio. Aqui eu tenho minha cicatriz, né? E aí, por questões de processamento, eu gosto de vir e isolar essa região. Por quê? Vocês estão vendo aqui que acabo pegando outros fragmentos, né, considerados com alta severidade, destacando, né, pivô. Aqui, não sei se vocês lembram no falsa cor, são regiões também de incêndio. Ó. E o DNBR pegou. E ele pegou também pivô porque a gente tem uma rotatividade de cultura muito grande. Então, um dia tem vegetação, outro dia não tem, né? Então, ele considera com uma alta severidade. Mas, às vezes, aqui, ó, olhando para o meu falsa cor, para o meu RGB, deixa eu pôr o RGB agora. Não é uma região queimada, né? Foi só uma retirada de cobertura vegetal. E aí ele traz um valor de alta severidade por essa remoção, né? Porque o índice ele trabalha com essa questão de clorofila da planta. Então, hoje eu tenho uma planta com valor vegetativo, né? Amanhã eu não tenho mais nada. Então, foi removido, né? Foi queimado. É assim que o índice trabalha. E aí a questão de solo exposto, né? Remoção de cobertura vegetal e a água também pode vir a atrapalhar, né, o índice. Então, vamos fazer um recorte aqui, ó, isolar essa região para a gente trabalhar só em cima da cicatriz. Para isso, eu vou criar um vetor. Eu venho aqui nesse ícone aqui. Se caso não estiver aparecendo de vocês, né, vocês podem vir aqui, ó, em camada, né, criar nova camada shapefile.
o nome do arquivo aqui, eu vou colocar área queimada. Salvar. Tipo de geometria, eu vou colocar um polígono. Ok. Ele não vai aparecer nada na tela mesmo não, mas ele apareceu um vetor aqui do lado, né? Então eu vou deixar ele selecionado, vou apertar no lápis amarelo, vou apertar nesse ícone aqui para desenhar. E aí eu vou fazer um vetor, né, um polígono em volta da minha região queimada, bem grosseiramente. Não precisa ficar certinho, não. É só para eu isolar ela. Aperto o botão direito depois que eu desenhei, ok. Vou salvar aqui para fechar o lápis. Então, quando eu fizer o recorte, né, eu vou ter só a representação dessa região aqui. Para fazer o recorte, eu venho em raster, extrair, recorte raster pela camada de máscara. A camada de entrada, eu vou colocar o meu DNBR. E a camada máscara, eu vou colocar esse shape que eu criei, né, na área queimada. Aí eu desço aqui e vou salvar esse raster lá na minha pasta de cicatriz como DNBR recortado. Salvar. Executar. Beleza, vou fechar aqui. Então agora eu já tenho o recorte da minha área queimada. Tá? O que a gente precisa fazer agora? Se vocês olharem aqui, apertar com o botão do izinho aqui e lá onde está queimado, apertar nele, ele vai me dar um valor do pixel, né, lá, 0.3. 0.3 na minha escala de severidade é o quê? É uma região queimada, né, com uma baixa moderada severidade. Então, eu quero fazer agora o quê? Eu vou transformar o meu raster em um raster binário. O que é um raster binário? É um raster que tem só dois valores, né, 1 ou 0, né, sim ou não, tem ou não tem. Eu quero que esse raster fique representando regiões queimadas com o valor de 1 e regiões não queimadas com valor de 0, para ficar mais fácil para a gente calcular a área depois. Então, em vez de eu ter agora vários valores aqui, ó, igual vocês estão vendo aqui no valor do pixel, eu vou ter 1 e 0 só. 1 para a região queimada e 0 para a região não queimada. Para fazer isso, eu vou vir aqui em raster, calculadora, vou selecionar esse DNBR recortado, maior ou igual, e vou colocar 0.1. Por que 0.1? Vou lá na minha escala de novo. Qual que, ó, a gente tem região não queimada, depois começa de baixa até alta severidade. Então, qual que é o menor valor de pixel que eu tenho que ter para uma região queimada? 0.1. Então, acima de 0.1, eu sei que vai ser região queimada. Então, eu deixo aqui, ó, o DNBR recortado e maior ou igual a 0.1. Vou colocar nos 3 pontinhos aqui agora. Vou pôr DNBR reclassificado. Ok. Então agora o que ele fez? Região queimada ele chamou de 1 e região não queimada ele chamou de 0. E aí a gente tem esses ruídos aqui. O que é isso? Como o incêndio ele é muito grande, esse incêndio eu acho que ele tem aproximadamente aí 150 km², a quantidade de ruído vai ser grande também. Tá? Mas em incêndios menores, por exemplo, se fosse só essa região aqui, a gente vê que tem poucos ruídos em volta dela. Como é uma região muito grande, muito ruído também. E aí a gente vai conseguir filtrar isso e já calcular a área. Então aqui eu tenho o meu raster binário, né, representado aí por 1 e 0, 1 para o queimado. Vou transformar isso em um vetor para eu conseguir remover a área queimada e calcular a área. Tá? Para fazer isso eu vou vir aqui em raster, converter, raster para vetor. Aí eu vou pegar o meu DNBR reclassificado, vou vir aqui em vetorizado e salvar como, e vou colocar aqui então área. Vou pôr só área, que eu sei que é esse arquivo. Ele ficou meio estranho assim mesmo, mas ainda manteve os valores de 0 e 1. Tá? Então aqui agora, em vez de eu ter um raster, eu tenho um vetor. Eu vou, para isolar, né, deixar só a região não queimada, eu tenho várias metodologias, né, eu tenho várias formas de chegar na mesma coisa. Para quem já entende de QGIS, se souber uma forma mais fácil, beleza. Eu gosto de fazer dessa etapa porque aí vai ficar mais fácil de eu remover os fragmentos depois.
né? Então eu vou deixar selecionado o meu vetor, abrir aqui com o lápis, apertar com o botão direito e ir no tabela de atributos. Aí aqui ele tem os valores de todos os fragmentos, né, de todos os polígonos. Eu vou apertar no DN aqui, ó, para ele colocar em ordem decrescente ou crescente, né? Decrescente, crescente. Então ele agrupou de 0 e 1, no meu caso, né, que eu só tenho dois valores. Eu vou apertar aqui, deixar começando com 0, vou apertar no 1 aqui, ó, até ele ficar azul. Ficou azul, eu vou procurar aqui agora até o meu último 0. Achei aqui, o último 0 está aqui, 3463. Aí eu vou segurar Shift no teclado e apertar uma vez. Ele selecionou tudo que não é queimado. Aí eu venho aqui e excluo. Eu gosto de fazer desse jeito porque agora vocês vão entender o porquê. Vou salvar, fechar a tabela de atributos, vou tirar a visualização aqui do recortado. Vou deixar só, agora eu tenho só a cicatriz, né? Só onde que tem valor 1. Só que aí eu tenho um dos fragmentos. O que eu posso fazer? Eu vou abrir a edição de novo da área, vou selecionar, aqui ó, com esse ícone aqui, ó, esse quadrado amarelo com essa seta, vou apertar em cima da minha cicatriz grandona de incêndio. E aí é onde que entra agora um trabalho um pouco braçal, tá? Vocês vão abrir ali o falsa cor e o RGB. O falsa cor pega melhor ainda o incêndio, né? Só para vocês terem uma noção lá, do que o RGB. Ó. Deixa eu pôr o falsa cor, o RGB. Então o falsa cor fica melhor ainda de trabalhar. Eu vou vir aqui no meu polígono e vou confirmar nesses polígonos maiores. Os pequenos provavelmente é ruído, então pode ignorar eles. Agora, quando a gente tem uma área maior assim, é bom vir confirmar. Vou tirar a visualização. Opa, isso aqui, esse polígono que não foi selecionado, é um incêndio também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse grandão selecionado, segurar Ctrl e apertar nesses dois polígonos grandes. Tá? Porque eu sei que esses dois polígonos aqui vão ser incêndios também. Tá? Apertei nos dois, eu vou vir aqui, ó, nesse ícone que tem duas bolas costuradas, essas duas bolinhas aqui, e vou apertar, que é a mesclagem no vetor. Vai aparecer essa tela, vou apertar em OK. Então agora quando eu selecionar esse aqui também vai ser selecionado. E aí você dá uma passada de olho em volta aqui, para ver se não passou, ó, essa região aqui também, ó, passou uma área que na hora que eu seleciono o grandão, ela não está selecionada. Aqui ficou ruim essa cor, né? Deixa eu colocar uma cor mais visível, um roxo. Então na hora que eu seleciono a área grandona, ó, essa região aqui também é queimada e não foi selecionada. Então você vem aqui, ó, seleciona ela, aperta aqui na parte de mesclar, OK. Então agora ela está selecionada. Vou fazendo isso para todos. Ó, essa daqui é queimada, vamos olhar. Eu deixei o falsa cor por trás. É queimada também. Então vou deixar selecionada essa, segurar Ctrl, apertar com o botão esquerdo, selecionou ela também. Apertar aqui no ícone de mesclagem, OK. Vou deixar selecionado de novo para eu visualizar onde que não foi. Ó, esse quadrado aqui, isso aqui é um incêndio? Vamos verificar. Não é, ó. Às vezes foi uma remoção de cobertura, né? Às vezes o produtor ele ficou com medo, né? Ou alguma coisa, tirou a cobertura vegetal ou alguma outra coisa, e ele deu como uma região queimada, mas não é. Por isso essa importância do falsa cor. Aqui eu tenho vários polígonos, vamos olhar aqui por cima se tem algum em preto. Não, ó. Não tenho, na verdade, esses que não... Ah, esse daqui é, ó, na verdade. Então vou selecionar eles. Vou mesclar. OK. Vou selecionar o grande de novo. Ó, esses aqui também são. Vou mesclar. OK. Aqui. Beleza. Tá. Vamos, então, a gente olhou em todos esses fragmentos maiores. Ó, esse aqui, ó. Não é um queimado, é uma vegetação, tá vendo? Provavelmente é a água que fez que atrapalhou aí essa captação aí das regiões queimadas. Aqui outra região, tá vendo? Não é um incêndio e foi considerado como um incêndio. Aqui é um incêndio, vamos juntar. Aqui. Deixa selecionado, beleza.
Então eu fiz essa filtragem. Terminei, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar selecionado meu polígono grandão. Vou vir aqui, abrir tabela de atributos novamente. Vou deixar selecionado, porque quando eu deixo selecionado lá no QGIS e abro a tabela de atributos, esse polígono grandão ele vai estar selecionado aqui dentro do meu... Aqui, olha aqui. Ele vai estar selecionado também dentro da minha tabela de atributos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a seleção inversa. Eu vou pedir para ele tirar a seleção do grandão e selecionar todos os pequenininhos. É só ir nesse ícone aqui, ó, desse quadrado amarelo e branco. Fiz isso, eu venho aqui na lixeira e excluo. Vou salvar com o lápis, salvar. E aí eu tenho aqui, né, a minha cicatriz de queimada já levantada. Agora é só calcular a área. Para calcular a área, eu vou apertar nele de novo, né, abrir com o lápis e voltar lá na tabela de atributos. Eu vou vir aqui na calculadora da tabela de atributos. Vou criar agora uma nova coluna aqui, ó, com os valores de área. Então, vou pôr aqui área em quilômetro quadrado. Para fazer isso, aí eu venho aqui e ponho número decimal. Precisão é o número de casas depois da vírgula. Esse comprimento de saída é os números antes da vírgula, que eu quero representar. Nesse caso, eu vou deixar desse jeito mesmo. Geometria, eu vou pôr... Aí, vocês vêm aqui em geometria, aperta 2 vezes em área. Aqui ele já me retorna a área em metro quadrado. Tá negativo, esse valor é em módulo, tá? É só ignorar, mas esse aqui já é o valor da área. Eu vou colocar aqui um sinal de dividido, né? Que eu quero em quilômetros quadrados. Vou adicionar 6 zeros. Foi 6? Foi. E vou dar um OK. Então aqui, ó, a minha cicatriz foi 200 km quadrado, né, da minha região queimada. Se eu quiser em metro quadrado, deixa eu fazer em hectare, né, que é o mais comum. Área em hectare. Decimal, geometria, área dividido por 10.000. 10.000, certo. Então tá aí, ó, o valor em hectare. Igual eu falei, é só ignorar o menos, tá? Que esse valor é em módulo. Então, aqui eu tenho já as áreas de incêndio. Aí no próximo vídeo eu meio que unifiquei, né, essas duas etapas aqui, ó, de cicatriz do DNBR e cálculo de área. Eu fiz junto. No próximo vídeo agora, eu vou fazer para vocês a questão de vocês produzir esse mapa aqui, ó, que determina essa severidade. A gente colocar uma coloração na cicatriz para ela ficar representada de uma forma mais certa, né? Caso vocês queiram representar em níveis de severidade o incêndio, tá? Aí eu vou fazer em outro vídeo.